Olá, meus amados irmãos, boa noite, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para estar, assim, aprendendo um pouco da santa e bendita palavra de Deus. Queremos avisar os irmãos que devemos continuar orando para que Deus possa, assim, estar agindo em nossas vidas e agindo também na vida das autoridades, para que eles possam, assim, estarem cuidando da saúde do povo e também liberando esses lockdown, esses toques de recolher. Então, vamos estar orando para que Deus entre com essa providência o mais rápido possível, né? Vamos orar também pela saúde uns dos outros. Hoje eu recebi, mais uma vez, o pastor Zacarias me mandou outro áudio, dizendo que a irmã dele de ontem para cá começou a melhorar. Então, vamos continuar orando. E muitos outros irmãos também, pessoas, como eu falei, o pessoal do DSW também, que estão lá com enfermidade, né? A família da irmã Zelita, a outra família lá do Ademário, eles frequentam a igreja lá também, a metade daquelas crianças que estão indo lá são tudo parente deles, então é uma família muito grande ali naquela região, então com essa enfermidade. Então não esqueça de orar por eles, por favor, e vamos estar também orando uns pelos outros, vamos estar orando pelas nossas famílias, para que Deus nos dê a cada dia sabedoria dos céus, para estarmos assim fazendo aquilo que é da vontade de Deus. Ok? Bem, meus irmãos, essa noite eu queria compartilhar com os irmãos um texto da palavra de Deus que se encontra lá em Lucas capítulo 9, o versículo é do 51 ao 56. Lucas capítulo 9, do 51 ao 56, que diz assim: E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si,
E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes preparar pousada. Mas não receberam, porque os seus aspectos eram como de que ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Amém? Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos orar. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, meu Deus, pela vida das famílias da nossa igreja. Também queremos te pedir, Pai, pelas pessoas que estão com Covid, o pessoal lá de Esdável, a irmã do pastor Zacarias, que esteja abençoando grandemente, ó Deus, e dando a recuperação de cada um para louvor e glória do teu nome. Também queremos te pedir, Pai, pelas nossas famílias, que esteja abençoando grandemente a cada um. Em nome de Cristo Jesus, nós te oramos agradecidos. Amém. Bem, meus irmãos, o segundo, conforme o texto que nós lemos, o versículo 51, diz que aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, ou seja, o período de Jesus Cristo aqui na terra, o período dele agora dele retornar aos céus, então ele despertou um desejo de ir a Jerusalém, que era para também se cumprir a palavra de Deus, né? Vai a Jerusalém. Mas ele, passando na sua viagem, ele mandou seus discípulos adiante para preparar lugar, e eles foram à aldeia de samaritanos, né? E aí o versículo 53 diz o quê? Mas não receberam, porque seus aspectos eram como de quem ia a Jerusalém. Então nós queremos pensar um pouco na seguinte questão: o que faz a aparência? O que é que faz a aparência? Nós sabemos que muitas coisas parecem, mas não são, e outras não são e parecem. Ou seja, muitas coisas parecem, mas não são. E o que não, às vezes o que não parece é. E aqui eles estavam simplesmente preocupados só porque eles pareciam que iam para Jerusalém. Dentro desse contexto, nós podemos ver que a aparência, ela diz muito. A aparência, ela fala de alguma forma. Com palavras ou sem palavras, a aparência, ela fala. Os samaritanos estavam rejeitando hospedar aqueles homens ali por causa de uma aparência. Então, isso serve para a gente parar e refletir e ver que nos traz um ensinamento bem prático, que nós devemos realmente ter a aparência de Cristo. Porque se nós não tivermos a aparência de Cristo, nós vamos talvez deixar a desejar nos momentos mais naqueles momentos mais assim, necessários, que Deus quer nos usar para alguma coisa. Então, se nós não tivermos mesmo a aparência de Cristo, nós vamos deixar a desejar, porque as pessoas também não vão conhecermos a nós. Nesse caso aqui, os samaritanos, eles acharam a aparência de quem ia para Jerusalém, eles não permitiram. E ao não permitir que Jesus Cristo se hospedasse naquela aldeia, nós podemos ver que os samaritanos eles perderam uma grande bênção. O versículo 53, né, deixa bem claro que eles não receberam, mas não o receberam porque seus aspectos, suas aparências, era como de quem ia a Jerusalém. Então, irmãos, quando a pessoa não recebe a Jesus Cristo, ele está cometendo um grande erro, está cometendo um grande pecado. Foi o que os samaritanos fizeram em não receber o Senhor Jesus Cristo ali naquele momento, pelo fato de ele parecer que ia para Jerusalém. Realmente ele ia para Jerusalém. A aparência não foi enganosa, foi uma aparência real. Eles estavam realmente indo para Jerusalém, porém, eles, por causa disso, por causa da diferença política e religiosa entre judeus e samaritanos, eles não aceitaram Jesus Cristo pousar ali. Com isso, nós podemos ver que eles perderam muitas oportunidades. Por exemplo, eles poderiam ter sido abençoados com milagres. Quantas coisas Jesus poderia fazer naquela aldeia? Até mesmo mostrar para eles que ele era maior
do que a diferença. Ele era maior que os judeus, ele era maior que os samaritanos. Ele era a solução do judeu, a solução do samaritano. Mas aquela aldeia não recebeu, não teve esse privilégio, não recebeu essa bênção, por se manter firme na questão da aparência que conduzia, ou seja, que trazia à memória as diferenças dos samaritanos com o povo de Jerusalém. Então eles não permitiram deixar o Jesus de fora. Então você vê que realmente a diferença, a aparência fala muito. A aparência fala muito. E nós precisamos realmente ter a mente de Cristo, ou seja, falar as coisas de Cristo, pensar como Cristo e viver o máximo que pudermos como Cristo. Porque se a gente não viver realmente como Cristo, o mundo não vai ver diferença em nós e aí não vai dar crédito. Então nós precisamos realmente estar aparentando. Então eles perderam essa grande bênção, por quê? Porque é por causa da aparência, e essa aparência para eles não era boa. Ou seja, estarem juntos ali, estarem vivendo um momento de comunhão, para eles não era nada agradável. Eles não queriam, eles não tinham o desejo nenhum em ter contato com os judeus, e muito menos quem estava com eles, ou quem estava indo em direção a eles, quem queria estar junto com eles. Eles não tinham interesse nenhum, então eles perderam uma grande bênção. Nós podemos ver também, irmãos, que além de eles estarem perdendo a bênção, ainda provocaram a ira dos dois discípulos que estavam com Jesus, quer dizer, os dois que foram enviados, Tiago e João, que diz o versículo 54, né? E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também o fez? Irmãos, uma coisa que nós precisamos vigiar e orar bastante quando nós estamos no trânsito, quando nós estamos no trabalho, quando nós estamos na fila do banco, enfim, em cada lugar, em cada setor que nós vamos estar trabalhando ou necessitando de fazer alguma coisa, é não deixar a carne exceder ao espírito. Ou seja, ela querer ser mais forte. Aqui nós estamos vendo a ação de dois discípulos, que eles saíram do campo da espiritualidade e entraram no campo da matéria, ou seja, eles vieram para a questão da fúria, da briga, da raiva, né? Eles quiseram assim, eles queriam pagar, ou seja, não é nem pagar, dar o troco daquilo que eles tinham recebido. Ou seja, eles receberam uma mal ação. Os discípulos, até então, eles tinham entendimento que Jesus Cristo estava ali porque queria pousar, queria descansar, e com certeza ia acontecer alguma coisa diferente, porque era costume de, quando Jesus passava, aparecer alguém, e ele sempre socorrer, um milagre, né? Então eles tinham essa noção. Então eles perderam o senso. Então, ou seja, aquilo que Paulo fala aos Gálatas, capítulo 5, né, o domínio próprio, eles saíram de si. Então isso é algo que nos chama a atenção e que nós precisamos entender que o crente verdadeiro, ou seja, o servo de Jesus Cristo, ele precisa ter domínio próprio. Ele não pode se irritar com qualquer coisa. Ele tem que estar, ou seja, nós temos que estar pronto a qualquer momento para levar um tapa na cara, mesmo que seja no sentido figurado, e não se enraivar, não sair de si, manter a calma. Eu sei que é difícil, mas muitas vezes nós levamos e ouvimos coisas do mundo que realmente é pesado, realmente é difícil de suportar, é difícil de resistir, mas nós temos que ter uma convicção que Jesus Cristo é maior do que tudo e todos, e Ele pode nos sustentar. Se nós realmente confiarmos nele, Ele pode reverter a situação. Os discípulos aqui, o bom é que eles foram até Jesus. Senhor, quer que a gente fale? Quer que desça fogo? Então eles foram na fúria que eles têm. Então, o crente, o servo do Senhor Jesus Cristo, o discípulo de Jesus Cristo, ele tem que ter o pé no chão nesse sentido. Porque todo mundo que sai para pregar o Evangelho,
se realmente for com a mensagem real da palavra de Deus, você não vai ficar muito tempo sem que você não fique falando sozinho, não leve uma portada na cara. Enfim, você vai ter de sabor se você for. Se você for com a mensagem do Evangelho da paz, o Evangelho da liberdade, esse aí não, esse aí é aceito por todos. Mas o Evangelho de Cristo, ele não é bem aceito. Então, é agora onde entra a questão da postura do crente, do servo de Jesus Cristo, ele manter a sua posição e não perder a cabeça por qualquer coisa. E ter sangue frio para insistir a segunda vez se necessário. Mas não perder a cabeça como esses homens perderam, que eles queriam que descesse fogo, consumisse logo aquela vida, consumisse aquele povo. Tipo assim, já que nós estamos aqui e o melhor pode acontecer para eles e eles não querem, então vamos destruir. E, no entanto, o Senhor Jesus Cristo, ele não se agrada disso, ele não quer os servos dele sendo pessoas imaturas. Nós temos que ser pessoas maduras, pessoas que têm o pé no chão, que têm a firmeza e convicção do que somos e do que cremos. Porque crer, você falar que crê, todo mundo fala. Mas na hora da questão mesmo em si, de passar pelas provações, aí agora muitos, às vezes, não conseguem resistir. Mas Jesus Cristo nos chamou, nos salvou, nos libertou para que nós possamos resistir aos maus tempos. Nós temos que ser fortes nesse sentido. Os discípulos, eles deram uma fracassada aqui. Mas, graças a Deus, que o Senhor Jesus Cristo estava ali perto deles. É o que nós também temos, sempre Jesus Cristo perto de nós. E aí Jesus Cristo entrou com a solução para que eles não viessem fazer nada. Ou seja, o versículo 55 diz o seguinte: voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis que espírito sois. Ou seja, Jesus Cristo se volta para ele, depois que eles vão entrar aquele problema, que Jesus Cristo, conhecendo o coração meu, seu e deles também, é claro, viu que eles estavam fora do contexto da realidade. Então Jesus Cristo repreende e diz: vós não sabeis que espírito sois. Vocês não sabem ainda. Vocês estão em outra atmosfera, vocês ainda estão presos à carnalidade, vocês ainda estão presos a algo material, vocês estão vivendo uma vida materialista ainda, vocês precisam se desprender, ou seja, está no mundo, porém não vivendo de acordo com o mundo, com o sistema da vingança, o sistema do toma lá da cá, ou seja, se eles bateram, agora vamos retribuir, vamos dar o troco, enfim. Jesus Cristo estava chamando a atenção deles para que eles pudessem realmente perceber que nem tudo se resolve dessa forma. Então aí fica bem claro para nós que Jesus Cristo quer a gente bem sincero em nossas posições quando se diz respeito a servir Ele. O servo não é maior do que o seu senhor. Mas se ele se sujeitar ao seu senhor, o seu senhor honra ele e garante ele nas suas atitudes, se ele se sujeitar. É claro que eles vieram cá pedir autorização, eles disseram: não, para, você não sabe que espírito eu sou. Então, e Jesus repreendeu, ou seja, no nosso ditado popular, Jesus Cristo mandou eles, deu uma dura neles, mandou eles se calar, ficar quietos, sossegados, porque não era daquela forma. E aí nós podemos ver que como Jesus Cristo é sábio, e ele, para dar assim, uma bela lição nos discípulos, e também nós, aí ele conclui dizendo o seguinte, o versículo 56, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Foram. Quando Jesus Cristo mandou a primeira missão dos 12, ele mandou que eles fossem de aldeia em aldeia, e quando eles entrassem em alguma aldeia que o pessoal não aceitasse de jeito nenhum, eles batessem o pó do chinelo e fossem embora, sobre eles, em testemunho, né?
Mas aqui Jesus Cristo deu uma outra lição que ele não lembrou eles para bater o pau no chinelo, simplesmente eles foram embora. Vamos para outro local, vamos para outro lugar. Ou seja, aqui eles estão mostrando para ele, mostrando para eles e para nós também, é claro, que a gente não precisa estar brigando por qualquer coisa, em qualquer momento, de qualquer forma. Se a pessoa não aceita o evangelho hoje, você volta amanhã. Se ele não aceitar amanhã, você volta depois. E se chegar uma hora que Deus fala ao seu coração, para, não vai mais lá, você pode parar, não tem problema nenhum. Porque agora fica a cargo do Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos que ser mansos, temperantes e persistentes na obra de Cristo. Que a obra do Senhor Jesus Cristo ela não é uma obra fez, não deu certo, deixa para lá, vamos embora. Não. Temos que fazer e tem momentos que precisa ser persistentes. Se não fosse a persistência de Paulo, se não fosse ele estar firme, se não fosse ele não tinha chegado onde ele chegou. Com as prisões, com os dissabores, com os naufrágios, enfim, com toda a tragédia que ele sofreu, mas ele sempre firme ali. Nós encontramos também os discípulos, os apóstolos também, depois de um tempo que eles reconheceram, que eles se firmaram, eles firmes. O próprio João, o próprio Tiago, quando nós lemos da carta de Tiago, nós vemos que maravilha que ele escreveu, o João escreveu as cartas, o Evangelho, você vê que maravilha que eles escreveram, de ensinamentos maravilhosos para nós da palavra de Deus, que bênção que foi esses homens, né? Mas aqui no começo eles estavam um pouco assim, desentoados, mas Jesus Cristo, o Filho do Homem, veio e foi para salvar, não foi para destruir. O que vocês estão querendo fazer, vocês querem destruir. E no momento agora vocês precisam saber que eu vim para salvar, ou seja, eu vim para ser a solução do problema da humanidade. Já falei várias vezes, vocês não entenderam? Mais uma vez, Jesus Cristo repetindo que, pelas suas atitudes, que ele veio para salvar, ou seja, ele veio para dar oportunidade, ele veio para todos. E aqui eles entendem, se calam e seguem a Jesus Cristo para um outro local, onde houve pessoas que o receberam e com certeza foi uma grande bênção aquela chegada dele naquele outro lugar onde ele foi. Mas aqui na aldeia dos samaritanos, eles não tiveram êxito, mas os discípulos queriam se vingar. Mas Jesus Cristo ensinou a eles que era necessário que eles ficassem cientes que dessa forma Jesus Cristo, se eles continuassem dessa forma, eles não iam conseguir fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Se você faz a obra do Senhor Jesus Cristo, realmente crendo nele, vendo como ele fez, seguindo os ensinamentos dele, e aí sim as pessoas vão entendendo. Mesmo com as aparências, quem sofreu foi os samaritanos, porque eles não aceitaram por causa da aparência, mas nesse ponto aí o Senhor Jesus Cristo continuou ensinando, continuou mostrando aos seus discípulos que servir a Ele é algo maravilhoso, servir a Ele é algo que nós precisamos ter bom senso. Amém? Que Deus nos abençoe e que possamos todos, assim, a cada dia buscar servir o Senhor em espírito e em verdade. Que Deus abençoe a cada um, dê uma boa noite, que possamos assim estar, não esquecer de estar orando uns pelos outros. Que Deus abençoe mais uma vez.